minutos, temperatura em 27 graus e 3 décimos. Dando sequência ao troca de ideias direto aqui da ACIL, na comemoração dos 100 anos da ACIL, recebemos para a entrevista neste momento o coordenador-geral de Obras Públicas do Ministério da Infraestrutura, senhor Roger da Silva Pegas, e também o presidente da ACIL, o Christian Rotaberg. Vamos conversar agora, então. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Rita. Bom dia, Nicolas. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Nicolas. Rita, é um prazer estar aqui com o Roger, aqui dividindo o espaço da Rádio Independente aqui. Uma data muito especial, 100 anos da ACIL, e eu vou começar com o atual presidente da ACIL. Como é que tem sido esse dia, essa data importante? A gente já acompanhou a festa que foi realizada na sexta-feira, mas hoje, na grande data, um marco para a ACIL, 100 anos. Eu gostaria de dizer assim para o ouvinte, para um pouquinho e imagina 1921, exatos 100 anos no dia de hoje. Um senhor chamado Carlos Fett Filho assinou embaixo lá a primeira ata da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, né? 100 anos se passaram. Eu sou, Nicolas, o 58º presidente aqui. Imagina, são 58 presidentes, cada um tem a sua chapa. Imagina quantos voluntários já passaram aqui, porque o trabalho dos diretores da ACIL é não remunerado, é voluntário. Quantas pessoas já se doaram em prol do desenvolvimento da nossa cidade e região? Então, essa reflexão eu queria que o pessoal fizesse, pensar e agradecer para essas pessoas todas que trabalharam, que nos precederam aqui e fizeram parte do que é Lajeado. Só para a gente complementar com o Christian, eu falava no início do programa, falava com o Juarez antes de entrarmos no ar também, do quanto cada um se sente parte também. Não é a entidade ACIL que está fazendo 100 anos, a gente também se sente parte dessa comemoração, e eu acho que isso é muito, muito significativo, né, Christian? Gostaria sempre que mais pessoas tivessem esse sentimento. Isso é uma questão que a ACIL tenta trabalhar, é inspirar pessoas que se doem para a comunidade, para que a comunidade melhore, para que seja uma qualidade de vida melhor para todos nós. Bom, além de tantos eventos, capacitação, o desenvolvimento aqui da nossa região, são pautas que a ACIL ela constantemente coloca dentro do seu bojo, mas está conosco também o coordenador-geral de Obras Públicas do Ministério da Infraestrutura, que será o palestrante de hoje na reunião almoço, Roger da Silva Pegas. E esse compromisso da ACIL em desenvolver a região e também levar as pautas que são importantes para o Vale do Taquari, para os órgãos competentes, faz parte desse trabalho, e a gente ter um evento como o que tem hoje justamente vai ao encontro de tudo isso. Tudo bem, seu Roger? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, ouvinte. É importante a gente ver a pujança da região, baseada na sua produção industrial, no seu desenvolvimento. O presidente estava me falando que é o município, né? Lajeado é o município, é o terceiro município do estado que mais recebe população de forma absoluta nesse período agora de 2010 a 2020. Isso mostra o tanto que a região, a economia da região, traz as pessoas para cá, traz os empreendedores para cá. Ele também estava trazendo muito essa característica do município de receber pessoas de fora, de outras regiões para cá, buscando exatamente essa pujança econômica. E a gente do Ministério da Infraestrutura entende, né, é o nosso trabalho, é o nosso métier, a importância de trazer logística para onde tem riqueza. Você vai conseguir multiplicar essa riqueza, né? Você vai conseguir potencializar todas essas regiões. Então, a importância da discussão com a associação, com relação a tentar aumentar as possibilidades de extrair, né, tirar essa produção de dentro dessa região, não só pela 386, mas pelo Rio Taquari, pela ferrovia, por outras opções de rodovias, apesar de serem projetos que são do Estado, mas eles estavam discutindo, às vezes algumas coisas dependem de regulamentação federal. Então, todas essas discussões são importantes a gente ouvir a comunidade, né, ouvir os produtores, os empreendedores, para tentar facilitar essa discussão lá com Brasília.
É possível adiantar, pelo menos um pouco, do que vai ser apresentado hoje, do que vai ser conversado hoje na reunião almoço? Hoje a minha apresentação, ela basicamente vai ser os investimentos que o governo federal faz no Rio Grande do Sul como um todo. Então, assim, a gente tem várias ações que foram feitas com toda a escassez que está tendo de recursos, por conta de toda a limitação de teto, de gastos, que está sendo respeito, que existe o respeito. Nessa questão de investimento de infraestrutura, isso tem sido buscado sempre, mas o ministro Tarcísio e todo o governo tem buscado isso, de tentar concluir obras, concluir as principais obras. Então, vou dar alguns casos. A gente estava com a ponte do Guaíba, que foi entregue no ano passado, a gente não conseguiu concluir os acessos a Porto Alegre, mas hoje a ponte é funcional. Quem vem da Freeway consegue acessar a Zona Sul e o Porto de Rio Grande com uma segunda opção, sem ter que esperar a ponte antiga que elevava. Chegou uma vez a ficar trancada. A própria 116 na região sul, né, indo de Guaíba até Pelotas, não tinha nem 1 quilômetro entregue, 211 quilômetros mexidos com terraplenagem, nem 1 quilômetro entregue. Hoje nós temos mais de 120 quilômetros de pista duplicada já entregue, o que facilita o escoamento dessa produção que vem da 386, que vem da 116, que vem da região norte do estado. Concluindo algumas obras, travessia de Santa Maria, travessia, o contorno de Pelotas, a própria concessão da 386, começando agora as obras nessa região, né? A concessão não só da 386, da 448, Freeway 101, mas aqui na 386 o impacto que vai ter dessa duplicação de Lajeado a Marques de Souza já começando, já iniciando, e já com previsões de entrega, né? A gente está trabalhando aqui para já em fevereiro do ano que vem já estar entregando os primeiros 7 quilômetros, em fevereiro de 23 já está com esse trecho pronto e iniciando outros trechos, seguindo outros trechos. Então toda essa ação, né, isso que eu estou conversando é no modal rodoviário, né? Temos aí a dragagem do Rio Taquari, no modal hidroviário, né, na parte da hidrovia. Então, assim, todas essas ações buscam exatamente isso, dar essa diversidade, a intermodalidade para essa região aqui e essa garantia de logística para essa região tão importante. Bom, o tema e a pauta infraestrutura é uma das mais latentes hoje no Brasil e o trabalho do ministro Tarcísio tem sido muito elogiado pela eficiência e dos bons resultados que tem colhido junto ao Ministério da Infraestrutura. Aqui na nossa região nós temos a 386, com essa obra importante de duplicação que está avançando. Nós temos o Rio Taquari como um modal subutilizado, praticamente inoperante no Porto de Estrela. Ferrovia também muito pouco, acaba sendo muito mais alguma coisa de transporte. Agora o turismo está podendo se utilizar dessa ferrovia. Mas o que a gente pode observar aqui para o Vale do Taquari? Qual é o potencial que nós temos para desenvolver do ponto de vista da logística, principalmente num cenário que a gente vive de combustíveis com preço muito elevado, caminhoneiros cogitando uma greve e esse cenário todo que a gente vive? Como eu até citei a própria 386, né, essa previsibilidade da concessão, eu acho que é uma coisa muito forte, muito importante. Ou seja, você ter uma concessão pujante que vai executar as duplicações dentro do que está previsto dentro do programa de exploração rodoviária. Isso é uma coisa que dá uma garantia para a comunidade, né? Uma garantia dessa infraestrutura nos próximos anos. E ela está funcionando, é uma concessão que vem funcionando, ao contrário de outras que a gente tem em outros estados, Mato Grosso do Sul, que não foram concessões que performaram aqui. Ela começou bem, é uma concessão que começou bem e tem bons resultados. Essa garantia ela também termina dando na própria manutenção e o atendimento de emergências, como foi o caso do caminhão que tombou aqui no início do ano, no primeiro semestre do ano. Ela terminou, era um ponto que em uma condição normal poderia interromper por um longo prazo a rodovia. E a ideia de você ter uma empresa privada que tem uma outra agilidade, tem uma possibilidade de contratação muito mais ágil, se for o caso de tentar contratar uma ponte, como o DENIT até faz, mas uma ponte, uma ponte móvel para colocar do lado, ela, se fosse o caso, teria feito. Por quê? Porque interessa para ela que o movimento continue na rodovia, não interessa para uma concessão o desvio, ela quer que as pessoas passem na rodovia dela. E ela tem essa obrigação contratual também, né? Então, essa questão dessa agilidade do atendimento é importante.
Então a concessão eu acho que é o que veio mais forte, mas a gente jamais pode esquecer realmente essa questão da intermodalidade, de dar opções de frete, é o que o ministro Tarcísio fala em várias regiões. Eu tenho que dar opções de frete exatamente para forçar o frete para baixo, a buscar essa questão da baixa do frete, desonerar a produção nas regiões. Então o rio é talvez o nosso ativo mais valioso. Então, a dragagem do rio, a recuperação das eclusas é importante, mas o pensar o sistema todo de transporte, de onde pegar, dos centros logísticos, de onde fazer o transbordo no Porto de Rio Grande ou num porto intermediário é importante. Isso tudo tem sido pensado também pela estrutura. Com a relação à ferrovia, a gente está exatamente entrando no Ministério na discussão das renovações da Malha Sul. Então, a renovação por um prazo igual, né? Essas concessões iriam acabar próximo de 2030. Então, essas renovações estão sendo antecipadas e estão sendo construídas uma série de obrigações novas aos concessionários, inclusive de investimento, de recuperação de malhas. Então, todos os pedidos que a associação vier a fazer aqui, nós vamos levar ao Ministério para que sejam analisados dentro dessas exigências da renovação ferroviária para verificar a possibilidade do que a gente poderia fazer de recuperação da malha nessa região. Não só recuperação, como reativação de pontos, repotencialização, melhorar bitolas, curvas, essas coisas nessa região. Bom, até para a gente encaminhar o encerramento, vou deixar ao Christian que ele possa também, em nome da CIL, também fazer o seu questionamento e trazer um panorama da importância dessa questão envolvendo a infraestrutura e a logística aqui para a nossa região. Esclarecer para o ouvinte, então, que a CIL, juntamente com a SIC Vale Taquari, a CIE de Encantado e outras entidades de classe, nós estamos trabalhando muito nas concessões das rodovias estaduais. Nós somos veementemente contra a questão da outorga, que para a pessoa entender, é um pedaço da tarifa do pedágio ser desviada para um fundo para ser construída obras em outros lugares. Nós somos veementemente contra isso. Nós somos a favor e apoiamos que haja uma concorrência pelo menor valor de tarifa. E nós também estamos conversando aqui com o Roger e com seus assessores sobre a regulamentação do free flow. Free flow são sensores que verificam se o automóvel está pagando o pedágio sem necessariamente parar. Isso então diminui aquela questão se a praça do pedágio vai ser em Encantado ou vai ser Arroio do Meio, se vai ser em Cruzeiro do Sul, se vai ser em Mato Leitão, diminui essa questão toda para ser mais importante a quantidade de veículos que passa na rodovia. E também aqui com o Roger, em âmbito federal, nós estamos já há algum tempo conversando entre nós, mas lançando a possibilidade de termos uma nova travessia sobre o Rio Taquari. Tá? Onde ela vai ser, como ela vai ser, quando ela vai ser, isso a gente ainda está no campo das ideias, como a gente vinha falando antes. Mas a necessidade ela é latente e nós precisamos plantar essa semente hoje já para que ela aconteça no futuro. É um caminho longo, mas que a gente, como entidade, a gente tem que fortalecer para que ela um dia saia do papel. Lembrando, Roger, aqui e ouvintes, que a Associação Comercial e Industrial, lá na década de 60, influenciou, foi protagonista no traçado da BR-386 para que ela passasse por Lajeado e região, deixando ela um dos nossos pilares do desenvolvimento. De novo, lá na década de 80 para 90, foi a associação protagonista na duplicação da BR-386. Então, dando os parabéns para aqueles pessoal que trabalhou naquela época e mostrando a importância da gente ter essas conversas aqui com o pessoal do Ministério, que prontamente veio aqui, nos atendeu, e para amadurecer essas conversas. Muito obrigado, Roger, obrigado, ouvintes, Rita, Nicolas, a todo mundo. Nós agradecemos e a gente percebe na fala do Christian o quanto é importante
sempre um começo, né, para que novas estruturas sejam feitas, novas infraestruturas, mas também a sequência de um trabalho que a ACIL faz tão bem, né, junto com outras entidades também. Muito obrigada, Christian. Obrigada também ao Coordenador Geral de Obras Públicas do Ministério da Infraestrutura, Roger da Silva Pegas. Eles agora têm uma reunião, ainda seguem para uma reunião e, na sequência, então, iniciar a reunião almoço aqui na ACIL. Muito obrigada. Perfeito. Conversamos com o palestrante de logo mais da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, a ACIL, que realiza então mais uma reunião almoço hoje. Roger da Silva Pegas, coordenador geral de obras do